Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão sobre uma obra totalmente fundamental, Psicologia de Massas do Fascismo, do grande psicanalista, nascido na Ucrânia, na verdade, radicado na Áustria, Wilhelm Reich. Psicologia de Massas do Fascismo, livro publicado, salvo engano, em 1933, no fatídico ano para a história da humanidade de 1933, quando o partido nazista chegou ao poder do parlamento alemão, do Reichstag, na Alemanha, partido nazista chegando ao poder alçado pelo voto popular. Semelhanças entre a chegada do neofascismo ao poder na contemporaneidade em vários países, alçado pelo voto popular, e aquilo que aconteceu há pouco menos de um século, precisam ser averiguadas. A leitura de Psicologia de Massas do Fascismo é imperativa para a nossa época, para a contemporaneidade, para nós entendermos por que as pessoas ainda têm propensões para aquilo que o filósofo francês Etienne de la Boétie chamaria de discurso da servidão voluntária. Por que, sobretudo nas classes populares, acaba havendo apoio a projetos que não são apenas conservadores, mas reacionários, projetos de hierarquia, projetos de desigualdade, projetos de solapamento da base do tecido social da nossa sociedade. O que é o neoliberalismo com sua sanha privatista, com sua sanha individualista, senão uma forma de desorganizar, de tolher, de solapar, a esgarçar o tecido social dessa nossa sociedade. Então, quando eu trago a vocês uma discussão sobre psicologia de massas do fascismo, eu falo sobre as sombras mais encarniçadas do humano historicamente configurado. Quero dizer a você, sempre aqui com o meu reloginho em mãos para ver o tempo da resenha, que eu já ministrei uma aula com Vassoler, aqui no meu canal do YouTube, salvo engano, acho que foi a terceira aula aqui do meu canal, que foi ministrada em agosto do ano passado, portanto há um ano eu ministrei uma aula aqui sobre Psicologia de Massas do Fascismo. Então depois que você assistir a essa resenha, você pode ir até a playlist Aulas ao Vivo com Vassoler e procurar a aula que eu ministrei sobre Psicologia de Massas do Fascismo. Que essa resenha então seja uma introdução, leve você até a aula ao vivo com Vassoler, que foi ministrada há um ano aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá. Há pouco menos de um século, a União Soviética já se estabelecera. A guerra civil na União Soviética havia acabado, a União Soviética se conformara sob o comando dos bolcheviques, dos socialistas ali, revolucionários, capitaneados primeiro por Lenin, depois na vitória da disputa de poder entre Stalin, Kamenev e Zinoviev. O Stalin, esse fascista de esquerda, acabou alijando os demais na disputa por poder, alijando da vida inclusive, matando toda a cúpula da revolução e se firmando ali como o Tsar da União Soviética. Não é nem o ditador, é o Tsar, o monarca da União Soviética. Nós temos que a esquerda, ao menos nominalmente, se formara. Nós temos ali o Stalin deturpando e deformando os ideais da Revolução de 17, mas ainda assim um regime que se colocava certamente à esquerda do capitalismo. E nós temos um partido, um KPD, um Kommunistische Partei Deutschlands, o KPD, a sigla do Partido Comunista da Alemanha, muito fortalecido. Só que ali no início da década de 20 se forma aquilo que eu vou chamar de pitbull do capitalismo, de cão de guarda do capitalismo, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. E o Partido Nazista, gente, é formado como um amálgama para tentar cooptar os trabalhadores e trabalhadoras para sua causa.
retirando-os e retirando-as do ideário do socialismo, do ideário da esquerda, para a manutenção do capitalismo com características regressivas, fazendo à época concessões à classe trabalhadora. E a grande pergunta do Wilhelm Reich é a seguinte: por que a diferença do que disseram Marx e Engels no Manifesto Comunista, proletários de todos os países, univos, vocês não têm nada a perder a não ser os próprios aguilhões? Por que a diferença do que foi dito ali? Os trabalhadores e trabalhadoras votaram em massa no Partido Nazista. Por que aderiram à causa da reação? Por que não tiveram uma solidariedade nacional e internacional e aderiram, por exemplo, à causa odienta da Primeira Guerra Mundial, defendendo ali os grandes capitalistas de seus respectivos países, contra uns trabalhadores se encarniçando nas trincheiras contra trabalhadores na Primeira Guerra Mundial? Por que isso aconteceu? Por que o Partido Comunista foi derrotado e o Partido Nazista alçado ao poder? Se nós falássemos sobre consciência de classe estrita, uma cúpula da sociedade teria interesse na manutenção então do capitalismo. Mas porque sua base votou à direita, e não apenas à direita, mas à extrema direita, e não com o Partido Comunista? São essas questões que norteiam a discussão de psicologia de massas do fascismo. E, como vocês veem, são questões totalmente urgentes, que na verdade se impõem em face do voto à extrema-direita das classes populares, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Nós temos a Polônia, a Hungria, a Turquia aqui desenvolvendo regimes à extrema-direita, a Rússia com o monarca, o novo tsar Vladimir Putin, para citar apenas alguns países. E aí é importante dizer o seguinte: a construção marxista da consciência de classe pressupunha uma organização determinada dos trabalhadores e trabalhadoras, sendo ali explorados em grandes unidades fabris, em grandes fábricas, em grandes galpões, numa linha de produção, num trabalho contíguo, ganhando um salário muito próximo da mera sobrevivência. Daí a dimensão de proletário, aquele que vive da prole, ou da reprodução mesmo do seu metabolismo e força de trabalho. Essa dimensão da consciência de classe, ela foi fortalecida sim, com a luta do movimento operário, dos sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos, socialistas, comunistas, social-democratas e assim por diante. E vários direitos sociais foram conquistados ao longo do século XIX e também do século XX nessa luta. Direitos que agora o neoliberalismo arrasa, dos quais faz terra arrasada, destruindo 2 séculos de lutas da classe trabalhadora. Mas é importante dizer que essa solidariedade de classe, essa consciência de classe que buscava o internacionalismo, a união entre os trabalhadores e trabalhadoras, para além das fronteiras de seus respectivos países, ela que vem ali do bojo da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, portanto hoje, aqui no começo do século XXI, nós temos 2 séculos dessas lutas, ela precisa se contrastar, se cotejar e se contrapor a milênios de patriarcado, de desigualdade, hierarquia, de imantação religiosa, né, da estrutura do mundo tal como ele se apresenta, com poderosos de uma cúpula e uma enorme base de depauperados e depauperadas. A imantação do poder como se sagrado fosse. A dimensão de que as pessoas estão acostumadas muito mais à obediência, à hierarquia, do que à liberdade, à autodeterminação, à escolha. Nós temos, por exemplo, metade do gênero humano, as mulheres, que foram historicamente privadas, cerceadas, castradas pelo patriarcado, tendo direito à autodeterminação de sua sexualidade tolhido. E vejam, nós não estamos falando aqui, e isso é muito importante na discussão que o Wilhelm Reich estabelece em Psicologia de Massas do Fascismo,
nós não estamos falando aqui pura e simplesmente de violência ostensiva. E também existe a violência ostensiva. Mas a dominação historicamente configurada, ela pressupõe um consenso da dominação, uma introjeção da dominação, uma colonização do imaginário pela dominação, de tal maneira que as pessoas sintam que essa dominação não aparece como um carrasco, como um algoz, como um déspota, mas sim como, digamos, algo natural, algo que não foi fabricado porque existe por si só. Essa é a brutalidade. E aí, gente, é importante dizer que na microvida, que vai soerguer aí sempre, historicamente, a macrovida, é aí que a dominação é colocada como consenso, aceitação, naturalidade. Dentro de casa, ao redor da mesa de almoço e jantar, quando o pater família se senta à ponta, e cada um pode comer tradicionalmente só após a primeira garfada do pai ser dada. Ali existe uma divisão tradicional em termos daquilo que a mulher faz, daquilo que o homem não faz, na verdade fica esperando a comida. Ali o que se pode falar em termos do que o homem pode fazer dentro de casa, o filho e a filha não pode fazer. Tudo isso prepara, na célula mais tenra da sociedade, faz a preparação da família até a cúpula do Estado para essas figuras de pai. Pai na família, pai na escola, pai no trabalho, pai na universidade, pai no partido, pai no Estado. É assim que Wilhelm Reich entrevê no Führer, em alemão o substantivo Führer vem do verbo führen, que quer dizer conduzir, guiar, o guia, o grande guia. É como se esse Führer fosse a resultante vetorial de todos os auspícios de dominação das pessoas. Vocês já ouviram aqueles ditos recorrentes e populares? Onde todo mundo quer mandar, ninguém obedece. Um dito antidemocrático por excelência. E é aí que nós percebemos justamente essa dimensão de que o Führer poderia então congregar os vários auspícios de dominação frustrada das pequenas pessoas em direção à grande dominação. Reich vai mostrar, como psicanalista que existe um componente de frustração da libido nas pessoas, de tal maneira que muito da energia de autodeterminação é castrada, é tolhida pela vivência social da hierarquia. E então, muito dessa sexualidade tolhida é drenada em função do exercício da dominação por outrem. Que nós sejamos tolhidos, mas que tenhamos uma gramática estrita da hierarquia da dominação, que um grande demagogo possa liderar e mais, que possa ser encontrado um inimigo público número 1. No caso do contexto odiosamente nazista, os judeus foram eleitos como inimigos do regime. Mas nós podemos pensar, ao longo da história, nos inimigos eleitos, aqueles que podem receber as frustrações. Então, para a formação endógena, imanente, interna, de um grupo, de uma coletividade calcada na frustração, no ressentimento, no medo e no ódio, o movimento interno dá uma amálgama com um herói na cúpula dessa pirâmide, um demagogo, aquele que seria o salvador da pátria, como o canastrão, mentiroso, facínora Adolf Hitler. E fora desse grupo é possível despejar, excretar, são termos odientos, esse ódio, essas frustrações, esse ressentimento, essa castração de uma libido coletivamente tolhida contra os inimigos eleitos. E aí a gente percebe uma gramática do fascismo, uma dimensão de que na massa, esse microser tolhido, desde sua casa, encontra ali um movimento em que ele vira uma gota no oceano para formar um tsunami de ódio contra os inimigos eleitos. A gente percebe, gente, que uma sociedade com tanta desigualdade, competitividade e assimetria como essa do capitalismo neoliberal contemporâneo,
gesta um oceano, um turbilhão de ressentimentos e frustrações que são legítimos, mas que podem ser capitalizados e capitaneados pela extrema-direita, como a extrema-direita mostrou utilizando as redes sociais, inclusive para fazer discurso de ódio voltado para cada nicho, para cada grupo da fatia de utilização das redes sociais. Vocês percebem? E é importante dizer que o fascismo clássico de há um século teve que lidar com uma estrutura de esquerda como a União Soviética, com todas as suas contradições. Mas é importante dizer que Hitler chamou de nacional-socialista para trazer o elemento antiquíssimo do apego à nação, do apego à identidade do povo, mas trouxe o nome de socialismo e colocou trabalhadores ali no nome do partido, porque era preciso fazer amplas concessões, uma vez que havia uma força esquerdófila de contraposição a esse pitbull do capitalismo, que foi o nacional-socialismo, o odiento nazismo e o odiento fascismo. Hoje, a esquerda, há 30 anos, não tem um horizonte de superação do capitalismo desde o fim da União Soviética. Se é que nós poderíamos falar em União Soviética como qualquer superação do horizonte do capitalismo. E aí, o neoliberalismo é uma versão ainda mais hardcore do fascismo clássico, porque o que uma sociedade sem guaridas sociais, sem direitos sociais, sem dimensões de proteção social, a que essa sociedade vai levar, senão a necessidade de Estado autoritário para conter o caos social e a convulsão, a inanição, o desemprego, a criminalidade em escala chegando aos céus. É uma coisa terrível de a gente imaginar. Então, se nós não tivermos em mente que o fascismo histórico se nutre de ressentimentos numa sociedade de massa, para a qual esse canto de Cícero, o turbocapitalismo neoliberal, promete o consumismo desempreado, a sanha hedonista por prazer, e não a realiza, obviamente para a esmagadora maioria da população, que é tratada como exército industrial de reserva, como aqueles que vão figurar como meros coadjuvantes para exercer postos, para ocupar, quando conseguem ocupar, postos de trabalho sempre por um salário a ser ainda mais achincalhado. Essas frustrações podem sim ser canalizadas, podem ser drenadas em função de discursos de ódio, como o Brasil contemporâneo pôde mostrar em sua última eleição presidencial. Então, o livro Psicologia de Massas do Fascismo de Wilhelm Reich se impõe, não apenas para nós entendermos a derrota histórica do Partido Comunista na Alemanha e em outros logradouros, da causa emancipatória há um século, mas para que nós entendamos por que é possível canalizar as frustrações populares, fazer uma desconstrução do ideal mais abstrato do que concreto de consciência de classe e entender como o ódio pode ser engatilhado, como as frustrações, os ressentimentos podem ser engatilhados contra as próprias pessoas, estou falando aqui, claro, das camadas populares, que teriam interesse numa transformação racional e emancipatória do nosso tipo de sociedade. Você que assistiu a essa minha resenha sobre psicologia de massas do fascismo terá interesse em assistir a aula que eu ministrei já, desenvolvendo com mais fôlego os conceitos de Wilhelm Reich. Mas pensar em fascismo é pensar no cotidiano castrado e não numa abstração macro-histórica de consciência de classe que não dialoga com as nossas formas contraditórias de formação ou o que eu chamaria de deformação psicossocial. Então é isso, gente. Procurem Psicologia de Massas do Fascismo, um dos livros mais importantes para que nós compreendamos esse que foi historicamente o maior perigo para a civilização há um século, que foi derrotado no campo de batalha na Segunda Guerra Mundial, mas não foi derrotado ideologicamente. Do contrário, não teria retornado nesse momento com tanta força na contemporaneidade, em que o capitalismo mostra seus caninos e questiona até mesmo a democracia burguesa de baixa intensidade. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, falando sobre psicologia de massas do fascismo de Wilhelm Reich, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas.
Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal, para apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube segundo sua possibilidade. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem às resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!